bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Nós vamos falar hoje sobre o projeto Árvore de Decisão e o Jogo de Damas, onde a equipe que realizou esse projeto é formada por mim, Victor Hugo Moreira, e pelo Pedro Henrique Bento. Nós vamos falar hoje sobre o jogo de damas, né, dar uma breve apresentação, uma caracterização do que seria um jogo de damas, quais são as suas regras, como ele funciona, e também falaremos sobre a idealização da solução proposta na qual a máquina irá realizar uma jogada, né? Você, como jogador, irá jogar contra a máquina. E, posteriormente, também apresentaremos aí detalhes da implementação do projeto. Começando com a apresentação do problema, né? A gente chega com a pergunta de como o computador poderia calcular as suas possíveis jogadas, né? Primeiramente, a gente tem que definir bem o que é o jogo de damas, que ele é composto por um tabuleiro, 12 peças para cada um dos times, né? Que no caso são dois, e os movimentos das peças são somente em diagonal, e as peças comuns, elas só se movimentam para frente. E tem as peças especiais, que são as damas, que também podem mover para trás, e tem como posso dizer, uma amplitude maior de movimento. Agora a gente tem a definição do computador, né? Que seria essa entidade no jogo. Ele deve ser ciente dos seus possíveis movimentos, deve ser ciente dos possíveis movimentos do adversário também, deve armazenar todos esses movimentos em uma estrutura de dados coerente, que a gente vai acabar usando as árvores, né? A árvore de decisão. E também deve ser capaz de categorizar um movimento como neutro, bom ou ruim, que mais pra frente nos detalhes, né? Vai ver como foi feito isso. Temos também a estrutura, que é a árvore de decisão, que a gente falou. Aqui está um exemplo. Ela vai se dividindo, né? Os nós são cada condição, que aqui no caso vai ser uma jogada, uma possível jogada, e vão se dividindo de acordo com as outras possíveis jogadas, a partir daquela, né? A arquitetura da solução. Primeiramente, a gente tem a composição de um nó. O nó aqui na nossa implementação, ele é um estado do tabuleiro. Ele também tem um conjunto de nós filhos, e ele vai guardar um valor que foi atribuído a ele durante sua criação, que é, que é a parte de classificar, né? Um movimento como bom, neutro, ruim. Também temos a árvore, ela é composta por um nó raiz, e deve ser possível percorrer seus nós para somar seus valores, e o resultado da soma deve ser armazenado externamente. Tipo, externo a ela, né? Aqui, um diagrama que eu criei para exemplificar melhor qual seria a ideia da solução, né? A gente vai ter um conjunto de valores possíveis, é, que é -1 para um movimento ruim, 0 para um movimento neutro, e 1 para um movimento considerado bom, que no caso seria o estado do tabuleiro. Se esse estado aqui for bom, ele vai ter um valor, o y vai valer 1. Se esse estado aqui for ruim, o c vai valer -1. No final, se você somar, você vai ter o valor total da jogada, digamos assim. Então aqui nesse caso, em vermelho, a gente soma 0 mais e mais f, que são os valores dos nós, digamos assim, para ter o valor da jogada. A gente armazenaria esses valores de cada jogada em um array, né? Depois percorreria tentando achar o maior valor. Supondo que a posição 2 do vetor, né, a jogada 3, ela possui o maior valor, a gente vai selecionar ela e trabalhar com ela a partir daí. Aqui é um ciclo, né? Que seria o loop do jogo. Primeiramente você calcula a árvore, você gera o array, pega o maior valor, recupera a jogada dele e executa a jogada. Aí você exibe a formatação do tabuleiro e deixa o humano fazer a jogada agora. Depois novamente você exibe a nova formatação, né? E calcula a árvore, e gera um novo array, pega o maior valor, recupera a jogada, executa de novo. E vai ficar se repetindo isso. Agora a gente parte para os detalhes da implementação. Passando agora, então, para a parte da implementação. O projeto ele foi realizado em linguagem de programação C, e temos aqui como composição desse projeto as três estruturas principais, que seriam a peça, onde cada peça teria um valor, uma coluna e uma linha. O jogador, onde cada jogador teria um vetor de 12 peças, né? Ele teria 12 peças, um contador para saber quantas peças adversárias ele abateu, e um identificador desse jogador. Também temos para a construção da árvore a estrutura do nó, que ela teria uma matriz de peças, né? Como o Pedro ele havia falado, vai ser uma matriz, e cada nó ele é um estado do tabuleiro, então ele precisa receber essa matriz de 8 por 8, né? Que é o tabuleiro. Cada nó também teria os números de filhos, outro contador, além de um array de filhos, né? Ou seja, um nó pai ele pode ter n filhos, n do tamanho do array dele. Um valor, porque cada nó ele precisa ser avaliado na jogada, então ele tem que ter um valor, e a altura para percorrer a árvore. Passando um pouco para baixo, aqui também foi definido no ponto H o tabuleiro de peças, né? Que vai ser onde que o jogo vai ocorrer, e aqui as assinaturas das funções presentes no projeto. Essas assinaturas aqui em cima, que estão sendo mostradas agora, são responsáveis pelo funcionamento do jogo. Ou seja, ela inicia o tabuleiro com as peças, fazendo com que cada casa do tabuleiro ele tenha um valor, uma linha, uma coluna, e aonde as jogadas podem ser realizadas, elas têm valor 1, e 0 são as casas que não podem ser acessadas.
Aí, então, para cada função corresponde a um funcionamento dentro do jogo, né? Então temos o inicializa tabuleiro, isso aqui inicializa as peças, essa dispõe as peças no tabuleiro, passando então os ponteiros para os dois jogadores. Temos a função correspondente à tela inicial, conforme o slide do projeto, a tela do jogo criada também conforme o slide do projeto, e a tela final que retorna qual jogador ganhou. Aqui temos então a função que inicializa o jogo, inicializa tanto o tabuleiro, as peças e dispõe as peças. A função de carregar jogo, responsável aí pelo salvamento do jogo, nós estamos utilizando arquivos. Uma função para deletar um jogo salvo, ou uma função correspondente também aí às peças capturadas, né? Aquele contador que eu falei mais cedo, ele vai ser muito importante nessa função. E uma função de sair da tela do jogo e voltar para a tela inicial. E daí dar procedimento ao jogo. Essas duas funções que estão destacadas aqui, separadinhas, elas são responsáveis pelo movimento do jogador. Essa função de verifica movimento ela é responsável por mostrar quais movimentos são possíveis. E uma vez que a jogada que a pessoa entrou, que ela passou para o programa, uma vez que essa jogada foi verificada, ela vai ser chamada na função de mover a peça e a peça será movida. Agora, passando para os detalhes da árvore, aqui estão as funções responsáveis pela criação e implementação da árvore. Então, temos aqui uma função que cria o nó, uma função de adicionar nós em outros nós, ou seja, adicionar nós filhos nos nós pai, que, como eu mostrei anteriormente, a estrutura tem um array, todo nó tem um array de filhos. Aqui uma função para imprimir a árvore, mostrar como ela está funcionando. Uma função de jogadas possíveis, ou seja, essa função vai calcular, dentre todos os estados que o tabuleiro pode assumir, quais são esses estados, né? Ela vai calcular todos eles possíveis. Já a função de percorrer as jogadas, ele vai percorrer todos os estados possíveis, lembrando que todo nó tem um valor, ou seja, ele vai percorrer todos os estados possíveis somando esses valores, e à medida que ele encontra um valor máximo, ele retorna, além desse valor máximo, a melhor jogada, né? Porque esse valor máximo significa isso. E por fim, também uma função que é responsável por liberar a memória alocada dos nós, né? Passando então aqui para as funções mais especificamente da árvore, vamos ser bem mais específicos. Temos aqui como foi implementado, né? A função de criar nó, ela aloca a memória para o tipo de estrutura nó, ela seta um ponteiro daqueles arrays de filhos como null, né? Apontando para null, número de filhos 0, valor 0 e altura 0. Passando para a função de adicionar um nó no outro, um nó filho no nó pai, temos então que o nó pai, o número de filhos dele vai aumentar, como eu falei anteriormente, é um contador. Também teremos uma relocação de memória para fazer com que o filho ele entre naquele array do pai. E a partir dessa relocação de memória, temos aqui também a inserção do filho nesse vetor, né? Por exemplo, depois que alocou a memória, temos aqui na última posição, pai, número de filhos menos 1, temos o filho. Passando então para a função de imprimir a árvore, imprimimos o nível, imprimimos cada valor, cada estado do tabuleiro, e após isso chamamos a função recursivamente para imprimir todos os filhos desse nó. E aqui, dando sequência ao jogo, né, ele continuaria o jogo a partir do estado que ele estava, né? Porque ele recebe jogador 1 e jogador 2, e esse nó aqui, então ele só está repassando para o jogo continuar. Passando então para a função de jogadas possíveis, temos aqui, essa função ela foi feita em apenas um nível, ou seja, a árvore ela apenas está jogando, ela ainda não calcula a próxima jogada em relação à jogada de jogador, ela está apenas em um nível. E aqui temos para cada direção, ou seja, baixo direita, baixo esquerda, cima direita e cima esquerda, as diagonais, temos uma definição do que é um movimento bom, um ruim e um neutro. Um movimento neutro, ou seja, que ele tem valor 0, é um movimento em que uma peça é movida, mas ela não para na frente de uma peça inimiga. Um movimento ruim é o que ela é movida e ela para na frente de uma peça inimiga, porque isso dá a possibilidade do adversário comer essa peça. E o movimento bom é o movimento em que a árvore, a máquina, consegue comer uma peça. Então foi feita a implementação para cada direção, para cada peça, para as 4 diagonais, né, em que o jogo ele permite essas jogadas. E a partir dessa implementação para cada direção, eu esqueci de comentar que a cada vez que ele entra nesses laços, um nó ele é criado e adicionado ao nó pai. Ou seja, quando essa função for chamada, para todos os estados possíveis de jogada do tabuleiro, ela vai criar um nó e armazenar esse nó no array de filhos do nó pai, que esse é o nó pai dessa função. Aí, uma vez que todos os nós foram criados, ele chama a função de percorrer as jogadas. O que a função de percorrer as jogadas vai fazer? Ela vai fazer uma soma, percorrendo os filhos desse nó, e quando ela encontrar o melhor valor, quando ela encontrar esse melhor valor aqui, ou seja, nós estabelecemos o score max como menos 999. Por quê? Porque toda vez que o score entrar aqui, ele vai fazer com que ele seja maior que o setado, né? Que o score ele comece em 0. Dando continuidade, toda vez que eu achar um valor maior, ou seja, eu percorri o caminho, fiz a soma de todo o caminho, eu achei esse valor maior, ele vai ser substituído aqui, e para isso a gente vai encontrar, com esses 2 laços, a gente vai encontrar tanto a linha atual que a peça está, quanto a melhor linha, ou seja, a melhor jogada que ele encontrou novamente após rodar sobre outros filhos. E aí, uma vez feito isso, ele chama a função de mover peça, que eu comentei anteriormente, para realizar a nova jogada, e assim passar para frente, né? Fazer com que o próximo jogador, ou seja, o humano, ele realize a jogada dele. E por fim, a gente tem a função para liberar os nós, né? Aquela memória que foi alocada para cada nó, para cada filho de nó pai, ela está sendo aqui bem estabelecida para realizar a liberação da memória. Uma vez que nós liberamos recursivamente para os filhos, e uma vez que todos os filhos foram liberados, temos aqui a liberação do nó pai. E é isso.